O culto às imagens foi uma forma de consolidar, na União Soviética, o culto às mentiras, principalmente porque o conteúdo das imagens apresentado como verdadeiro era sempre mentiroso. Mas era necessário torná-las, as mentiras, objeto de adoração, sagradas, dogmáticas. A narrativa mentirosa, no caso da União Soviética e do discurso de esquerda do século XX, atingiu um patamar de política oficial realmente impressionante e se tornou um vício em decorrência de seus efeitos inebriantes no campo político. Isso por conta do caráter amoral do sistema, o que permitiu que a utilização da mentira como arma política ultrapassasse todos os limites. A mentira é, em si, evidentemente, um ato moralmente condenável. A proposição comunista era a de que a mentira poderia ser proferida e alardeada sem nenhum tipo de objetivo que não fosse causar dano a outro no decorrer das querelas políticas, mas não necessariamente visando alguma utilidade ou o bem de alguém. Seu objetivo era apenas a destruição. Destruir a capacidade de quem a recebia e reproduzia de observar e reconhecer o real. Isso a tornava particularmente grave. O segundo pior tipo de mentira, aliás, segundo Santo Agostinho, pois tal mentira qualificava uma política estruturada no distanciamento da verdade e na tentativa de destruição da percepção do real. Tal narrativa política era, portanto, absolutamente desordenada e intencionalmente voltada para causar confusão nas consciências. Afastava as pessoas da realidade, da sensatez, colocava-as num mundo de falsas ideias, no qual não tinham condições de avaliar a realidade e, por isso, fáceis de serem manipuladas, pois precisavam de guias. O juízo do que era verdadeiro ou falso deixava, assim, de estar ao controle do senso comum. A mentira substituía o real. Consolidava um universo ilusório e etéreo, no caso, expresso visualmente através do realismo socialista. Tal movimento revelava que a mentira tinha como último objetivo legitimar uma autocracia, uma ditadura, uma tirania, a partir da confusão da sociedade. A afirmação, por exemplo, de que o grande líder bolchevique, fundador do regime, Leon Trotsky, e todos aqueles que foram envolvidos nos processos de Moscou eram espiões, agentes do serviço secreto britânico, reacionários e coisas do gênero, era claramente e de forma escandalosa uma mentira. Como seria possível que Trotsky, Kamenev, Zinoviev e tantos políticos comunistas de primeira linha fossem traidores? Assim o eram, dizia Stalin, o Estado, a mídia, os livros, as músicas e os filmes. Na verdade, esses inimigos do Estado, alguém podia balbuciar, eram apenas políticos que tinham seus próprios objetivos pessoais e corporativos e seus próprios modelos para consolidar seu poder. E que utilizaram mentiras para chegar ao poder também, embora não com tanta competência ou amplitude como seus adversários. A utilização da mentira, ilimitada contra eles, visava desqualificar qualquer crítica verdadeira que pudessem fazer contra seus oponentes, mas, principalmente, objetivava confundir o juízo de todos, colocando em dúvida a capacidade de entender o que acontecia de fato, principalmente em se tratando de mentiras tão exageradas, mas apresentadas como verdades absolutas, inquestionáveis. Assim, quando Trotsky estava em desgraça, a sua longa cumplicidade e amizade com Lenin foi negada. Décadas de convívio respeitoso foram desqualificados. As fotos em que aparecia ao lado do fundador da União Soviética foram adulteradas, para que o passado também fosse alterado. A mentira do presente se estendia para o passado. Mas não se lembravam todos que Lenin era amigo de Trotsky? Sim. Mas as lembranças eram colocadas em dúvida por textos, livros, filmes, nas quais a mentira dessa inimizade era repetida até a exaustão. Nessa confusão, esperava-se que as pessoas dissessem: estamos perplexos, não sabemos mais o que é verdadeiro. Diga-nos o que pensar. Em 1956,
No discurso secreto ao 20º Congresso do Partido Comunista, Nikita Khrushchev trouxe uma carta de Lenin, onde este criticava Stalin e elogiava Trotsky. A verdade desse documento era inquietante, mas a mentira crescera tanto e se tornara tão fantasticamente crível que houve quem dissesse que tal carta não era verdadeira, pois há sempre aqueles que não querem ver a verdade. E, no entanto, a verdade era ainda maior. Lenin, Trotsky e Stalin foram, na verdade, cúmplices, amigos íntimos. Onde estava a verdade, portanto? Na realidade, que todos diziam que não era? Nas imagens falsas de um passado irreal ou de um futuro radiante? No interior das consciências divididas de pessoas incertas sobre a natureza da verdade, abria-se o espaço para o exercício da tirania. O medo, esse sim era verdadeiro. Caso você não acredite nesta mentira, também morrerá. O poder desse discurso mentiroso mostrou-se absoluto no pensamento de esquerda, orientado pela União Soviética. A mentira imergia as consciências no mundo vago e confuso. As pessoas já não acreditam muito em si próprias, mas todas temem o isolamento e a morte. O Estado, por outro lado, oferecia coisas materiais, pequenas, mas significativas, para ajudar a aceitar este mundo fantástico. E todos, assim, se contentavam em delegar o juízo aos ditadores e em acreditar que o futuro seria melhor, como eles diziam, o que era também uma mentira. E, como ficou provado com o fim da União Soviética, no futuro estava o fim da mentira. Sempre se ensinou, dentro e fora da União Soviética, que a União Soviética era uma sociedade na qual as nacionalidades estavam em desaparecimento, onde o espírito nacional era superado pelo internacionalismo proletário. Em 1991, no entanto, quando a União Soviética foi dissolvida, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi retirada do Kremlin. Em seu lugar, foi erguida a bandeira da Rússia, ou seja, a verdade apareceu. A União Soviética não era uma verdade, era uma mentira em si. A Rússia, sim, era a verdade oculta sob capa tão grande de falsidade. O problema de todo esse culto à mentira é que a sua política tem fôlego essencialmente limitado. A verdade sempre aparece, mas o estrago que ela causa enquanto isso não acontece é imenso. E, nesse sentido, o desastre causado pela União Soviética nesse campo foi gigantesco. Foram destruídas vidas e consciências. A mentira mostrou sua potência como força política por 3 gerações. Mas potência impotente, porque mais força tem a verdade.